O nosso texto diz assim: será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Queridos, esse é um texto interessante, sabe? Ele é curioso, porque à primeira vista você olha e não consegue detectar muito bem o que ele faz aqui entre o capítulo 8 e o capítulo 9, porque 8 e 10, Paulo está tratando de maneira muito clara a respeito de alimento consagrado aos ídolos. Mas quando chega aqui nesse 9, a gente não consegue perceber exatamente isso, né? E eu começo exatamente falando aqui a respeito de duas maneiras que nós temos, ou que os estudiosos abordam esse texto, tá? Vou te passar as duas, vou dizer qual é aquela que a gente que vai seguir, tá bom? Veja, esses estudiosos, uma parte deles abordam o texto, basicamente, de todos que eu li aqui, basicamente o Gordon Free, ele aborda esse texto como se fosse uma digressão retórica. Eu vou explicar o que é isso, tá bom? Veja, no capítulo 8, Paulo começa a tratar da questão da comida sacrificada a ídolos, e aí ele destaca ali que o conhecimento não deve ser regulado, ou ele destaca que o conhecimento deve ser regulado pelo amor e pelo cuidado com a consciência do irmão mais fraco. Aí, de repente, eu estou explicando o que é essa digressão retórica aqui, tá bom? Aí, de repente, no capítulo 9, ele parece mudar de assunto, falando sobre os direitos do apóstolo e como ele os renunciou para não colocar obstáculo ao evangelho. Depois, no capítulo 10, ele volta ao tema das refeições ligadas à idolatria. É exatamente essa a percepção que a gente tem numa leitura superficial do texto, tá? É exatamente essa a percepção. E é essa mudança aqui de foco, querido, que leva alguns estudiosos a pensar que o capítulo 9 seja apenas uma digressão retórica, né? Eles entendem que Paulo teria interrompido a linha principal de raciocínio para responder a críticas pessoais vindas dos coríntios sobre sua autoridade apostólica. Seria mais ou menos assim: a crítica é: Paulo não parecia ser um apóstolo porque trabalhava com as próprias mãos, não recebia sustento financeiro da comunidade e não agia como os outros apóstolos. E você vai perceber que realmente o Paulo vai descrever isso aqui no capítulo, tá bom? E a resposta de Paulo seria assim, que ele afirma que tinha sim o direito de ser sustentado, mas ele renunciou voluntariamente a esse direito para não criar obstáculos ao evangelho. É mais ou menos essa abordagem, tá? Fazendo justiça ao Gordon Free, ele, por mais que ele aborde isso com essa temática de digressão, ele consegue conectar, tá, o capítulo 9 aos capítulos 8 e 10. Bom, esse capítulo, então, ele seria lido apenas como uma pausa no argumento sobre a idolatria, tá? Aí Paulo abre aqui um parênteses para esclarecer alguma coisa, depois ele volta para o assunto novamente. Aí eu cito o Gordon Free. O Gordon Free diz aqui que o mais provável, conforme sugerido anteriormente, é que essa seja parte integral, ou seja, capítulo 9, é parte integral de sua resposta à carta deles, tá? Os coríntios mandaram uma carta para Paulo, e isso aqui seria uma resposta integral dessa carta que foi enviada para Paulo. Anteriormente, Paulo havia proibido esses irmãos de ir aos templos pagãos, tá? E eles estão questionando essa proibição. Fazem isso recorrendo a uma série de argumentos teológicos que nós estudamos no capítulo 8, tá? Todos temos conhecimento, a gente sabe que não há ídolo nenhum nesse mundo, que o ídolo data tá? E que a comida, desculpa a expressão, mas nem fede nem cheira com relação a Deus, tá? É o versículo 1, 4 e 8 de capítulo de Coríntios 8, tá bom, querido? Então, é como se esses irmãos estivessem desafiando a autoridade de Paulo, e aqui ele traz uma resposta específica a esse questionamento dos irmãos. Essa é uma abordagem, Gordon Fee levanta essa abordagem, eu não vou por esse caminho porque eu acho que não é exatamente isso, tá bom? A segunda abordagem é que Paulo, aqui no capítulo 9, ele se apresenta como uma ilustração prática do princípio defendido no capítulo 8. Muitos intérpretes, a maioria deles, Hernando Dias Lopes,
o Nicodemos, a gente, o David Garland, o Charles Rod, um monte deles defende essa ideia de que esse capítulo ele não é uma digressão no sentido de uma quebra de assunto, mas uma ilustração prática do princípio que Paulo está defendendo desde o capítulo 8. Qual é o princípio? Abre mão de direitos legítimos por amor aos outros e para o avanço do evangelho. E aqui, nesse caso, segundo essa interpretação que é a que a gente vai seguir, Paulo usa a sua própria vida, tá, como um exemplo aos coríntios, tá? É essa a nossa abordagem. O versículo 8, quando a gente pega o capítulo 8 de 1 Coríntios, lá no finalzinho, Paulo diz isso aqui, olha, e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Ele estabelece um princípio de que é melhor abrir mão dos nossos direitos em favor daqueles irmãos que têm uma consciência mais fraca. É, quando eu olho para isso, querido, eu passei um bom tempo ontem estudando, lendo, chega a cabeça doía. Quando eu olho para isso, essas duas abordagens, eu confesso que eu me sinto tentado aqui a defender as duas posições. É lógico que eu não penso que seja uma digressão retórica e que Paulo sai do assunto. Não, eu penso que Paulo ele faz uma digressão, faz uma abordagem, mas ele não deixa o assunto de mão de forma alguma. Eu vou explicar isso para vocês, tá bom? Vejam, se você levar em consideração tudo que nós já estudamos aqui, principalmente os primeiros capítulos, a gente é tentado a ver aqui, querido, uma defesa apaixonada de Paulo ao ministério apostólico dele. Quando a gente pega lá 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 12, lá está escrito assim: refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Essa igreja, irmãos, tá? A gente estudou isso aqui. Quando você olha para esse texto, você consegue perceber uma igreja dividida. E ela está dividida em grupos, tá? Em grupos. E a gente é praticamente obrigado a concluir aqui, a gente é praticamente obrigado a concluir que nessa divisão em grupos, aquelas pessoas que estavam fora do grupo dos que são de Paulo, tem lá os de Pedro, o de Apolo, de Cristo, que essas pessoas não estavam dispostas a se submeterem à autoridade de Paulo, até porque elas se identificam com Pedro, elas se identificam com o apóstolo, elas se identificam como discípulo de Cristo, então provavelmente essas pessoas têm a dificuldade de se submeter à autoridade apostólica de Paulo, tá bom? Talvez não por causa do próprio apóstolo em si, mas por causa dos defensores do seu grupo. Havia uma briga na igreja. A igreja em Corinto, ela refletia um comportamento social, tá? Na cidade de Corinto havia aquilo que é chamado de filósofos ambulantes, né? Essas pessoas, elas iam para as praças, faziam seus discursos muito eloquentes, e aí elas criavam partidos, né? Um grupo de pessoas se juntava a tal filósofo. E aí, essas pessoas competiam com outro grupo que defendia um outro filósofo. E eles ficavam brigando entre si, tentando apresentar o seu filósofo como maior, como mais importante. Então, havia uma competição. E esse tipo de comportamento, ele entrou na igreja e a igreja adotou essa postura. Por isso que eu acredito, sabe, que Paulo aqui nesse texto, ele faz sim uma defesa do seu ministério apostólico. Isso é indiscutível, eu vou já tratar disso, tá? Só que ele faz uma defesa, mas ele não foge do assunto. Eu não estou querendo antecipar, mas veja, é mais ou menos assim. Paulo faz uma defesa muito apaixonada do seu ministério, depois ele faz uma defesa dos seus direitos como apóstolos, e depois que ele estabelece que ele é apóstolo, que ele tem o mesmo direito que os outros apóstolos, e ele faz isso apenas para dizer: mas eu me recuso a lançar a mão dos meus direitos. E eu faço isso para que vocês vejam em mim um exemplo daquilo que eu estou ensinando a vocês. Eu disse a vocês que é preferível a que o meu conhecimento seja governado pelo amor, e quando o meu conhecimento e a minha liberdade é governada pelo amor,
eu não vou sacrificar o meu irmão de consciência mais fraca fazendo aquilo que eu sei que vai afetá-lo, que vai fazer com que ele possa fracassar na sua fé. Então eu abro mão disso por amor a esse irmão. E ele vai ilustrar esse princípio aqui com a sua própria vida, dizendo: eu estou abrindo mão dos meus direitos como apóstolo, tá? E eu quero que vocês observem isso. Depois ele vai aprofundar um pouco mais isso. Ele diz: ó, quando eu estou com os judeus, eu ajo como os judeus, mesmo não crendo que aquilo que eles façam está certo. Quando eu estou com aqueles que não são judeus, eu ajo como se eu fosse um não-judeu, entende? Tudo isso porque ele tinha no coração o desejo de alcançar as pessoas com o evangelho. Então ele está usando a sua própria vida como um modelo daquilo que deveria ser feito. É basicamente esse o entendimento que eu tenho desse capítulo e é assim que eu vou expor esse texto, queridos, tá bom? Bom, além desse conflito aqui, nos capítulos 1, 2, 3 e 4, basicamente, né? Nós temos também ainda no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, aqui mais descrição de conflitos, sabe? Onde parece que as pessoas estão questionando a autoridade apostólica desse homem de Deus, tá? Então, por isso que eu sou tentado a defender os dois pontos de vista, não com a mesma visão, mas eu defendo. Eu acho que Paulo faz uma defesa apaixonada do seu ministério, tá? Nos dois primeiros versículos desse texto, ele faz uma defesa. Aí, querido, quando a gente pensa nos versículos 8 a 10, como a gente vem trabalhando isso aqui com vocês já há algum tempo, eu vejo esses 3 capítulos como uma sessão completa, tá? E aí a percepção para mim aqui é mais clara ainda, tá? O assunto de Paulo aqui é a idolatria. Então ele começa a sua abordagem no capítulo 8, e aí ele traz aqui, por uma perspectiva de um princípio de liberdade, de amor, ele vai dizer assim: olha, a sua liberdade não deve ser governada pelo conhecimento, ela deve ser governada pelo amor. E ele vai se colocar como um exemplo, o capítulo 9 é Paulo se colocando como um exemplo disso, de que a minha liberdade como cristão não deve ser governada pelo conhecimento que eu tenho, mas pelo amor aos irmãos, tá? Então eu percebo, capítulo 8, 9 e 10 é uma unidade só, que Paulo está tratando de um único assunto. É lógico que no meio disso ele faz uma defesa do seu ministério, faz uma defesa dos seus direitos como apóstolo, para depois dizer: eu lanço mão de tudo isso, não quero nada daquilo que é meu direito, trabalho para poder comer, mas não quero que vocês me sustentem. E aí ele se usa como exemplo. Aí quando chega no capítulo 10, então ele volta ao assunto, para finalizar o assunto, aí ele traz algumas conclusões em relação a esse assunto, tá? É basicamente essa a nossa abordagem. Você quer ver uma coisa interessante? Eu vou ler a Bíblia da forma como ela foi escrita no original, tá bom? Eu vou pegar o versículo 13 do capítulo 8 e lê-lo na sequência, sem pausa, até o versículo 2 do capítulo 9. Fica assim o texto, querido, olha. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Você percebe, querido, o texto aqui? Originalmente ele foi escrito assim. O texto original não tinha capítulos, não tinha versículos, tá? Ele era lido dessa forma. E quando você lê o texto dessa forma, é muito difícil você imaginar que Paulo aqui ele faça uma pausa, ele deixa o assunto de lado, faça uma digressão, respondendo a uma pergunta que foi feita para ele, e aí depois ele volta para o assunto novo. É muito estranho você conseguir ver isso nesse texto se você ler o texto da forma como ele foi escrito, tá? É meio confuso isso, mas porque assim, como as nossas Bíblias, você está aqui, capítulo 8 terminou, aí você geralmente, dependendo da Bíblia, você pode vai virar a página, ou vem um subtítulo, ou alguma coisa, aí você pensa, ele está começando algo completamente novo. Não, não está. Ele está desenvolvendo um pensamento. Tá? É bom a divisão? É bom. Ajuda a gente, muitas vezes, ajuda, facilita, organiza, mas tem hora que essas divisões, elas atrapalham a gente, tá? Elas tiram a percepção daquilo que o autor está fazendo no texto original. Bom, queridos, será que existe alguma possibilidade de conciliar as duas posições? Eu acredito que sim, tá?
Acredito que é possível que a gente consiga conciliar as duas percepções desse texto, tá? Não vendo a digressão como se Paulo tivesse abandonado o assunto e depois ele volta, não, mas vendo a digressão como um desenvolvimento do assunto, tá? É assim que eu vejo. É uma defesa do seu ministério, com certeza, mas a defesa do ministério está dentro de uma linha de pensamento, de ação de Paulo, tá? Onde ele continua desenvolvendo aquilo que ele começou a trabalhar no capítulo 8. Bom, dito tudo isso, irmãos, eu quero aqui colocar diante de vocês algumas coisas. Eu acredito que o apóstolo aqui esteja assim fazendo uma defesa do seu ministério apostólico, mas não como digressão, tá? Como foi sugerido. Paulo defende o seu ministério, mas não com a intenção de afirmar os seus direitos, sabe? Ele quer, aliás, com a intenção de afirmar. Por que ele quer tanto afirmar os seus direitos? Não é porque ele tem a intenção de usufruir deles. Pelo contrário. Veja, Paulo defende, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo faz uma defesa apaixonada do seu ministério. Do 3 até o 7, do 4 até o 7, ele lança mão dos direitos. Não tenho eu direito a uma esposa, não tenho eu direito de comer e beber, não tenho. Aí ele vai colocando isso. Por que ele está fazendo isso? Porque ele quer mostrar que ele tem tanto direito quanto qualquer outro apóstolo. Só que ele não faz isso para usufruir desses direitos. Olha o versículo 15, 1 Coríntios 9, 15. Olha o que ele diz lá, olha. Contudo, eu não tenho usado nenhum desses direitos e não lhes escrevo isso para insinuar que estou exigindo esses direitos para mim mesmo. De fato, eu preferiria morrer a perder a satisfação que encontro em pregar a vocês sem cobrar nada. É curioso, né? Ele defende o seu ministério, ele diz que tem direito tanto quanto qualquer outro apóstolo, mas ele vai dizer: eu não faço isso porque eu quero esses direitos, porque eu esteja interessado em usufruir deles. Eu faço isso para que vocês olhem para mim e vejam um homem que vive aquilo que está pregando. É basicamente isso, querido. Basicamente isso. Bom, deixa eu colocar algo para vocês. O primeiro ponto da nossa ministração é Paulo defendendo o seu ministério. Versículo 1 e 2. Olha só, querido. E basicamente a gente vai ficar nisso aqui hoje, tá? Será que eu não sou um homem livre? Observe as perguntas. Esse texto de 1 Coríntios tem 27 versículos aqui. E se eu não me engano, tem 15 perguntas nesse texto. Então, quase todo o capítulo é feito de perguntas retóricas, tá? Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado. Primeira pergunta que Paulo faz é: será que eu não sou um homem livre? Dito de outra maneira, Paulo está dizendo isso aqui: olha, não sou eu também um cristão com a mesma liberdade que Cristo deu a todos os que creem? Não tenho eu o direito de viver a minha fé guiada pela minha própria consciência diante de Deus, sem precisar seguir as opiniões ou tradições das pessoas ao meu redor? Sim, eu sou livre como qualquer outro cristão, mas essa liberdade eu escolhi não usar em favor de você. É essa a ideia de Paulo. Ele está se referindo ao que ele disse no versículo 13 do capítulo 8, queridos. Paulo tinha dito nesse capítulo, nesse versículo, tá? Ele declarou que preferiria desistir de comer carne a permitir que as suas práticas alimentares causassem a queda de um irmão. Talvez algum dos seus ouvintes perguntasse: mas que liberdade, né? Essa resposta, ela seria muito consistente, querido, com o individualismo extremo, muitas vezes encontrado no pensamento ocidental, na igreja ocidental, na igreja no Brasil, na igreja na América, sabe? Mas a liberdade para a qual Cristo nos libertou não é uma liberdade para fazermos o que quisermos. Deixa eu fazer uma pausa, vem aqui, querido. São palavras que a gente entende de forma muito equivocada, né? Quando a gente pensa em amor, e você conhece as Escrituras e sabe o conceito de amor na Bíblia, e você olha a maneira como
as pessoas se referem a amor hoje, você percebe que são coisas completamente diferentes. Aqui nós temos também uma outra palavra muito mal compreendida, porque na cabeça da maioria das pessoas, na maioria das pessoas crentes até, liberdade é liberdade para fazer o que elas querem fazer. E Paulo está dizendo que a liberdade não é uma liberdade para fazer o que eu quero. Escute isso aqui, querido. O crente não tem liberdade para fazer o que quer. Irmãos, deixa eu chocar você um pouquinho. Nem Deus, que é todo-poderoso, que é onipresente, que é onipotente, que é onisciente, que é soberano, nem Deus tem liberdade para fazer tudo o que quer. Sabiam disso? Deus não é livre para pecar. Isso choca um pouco a gente, né? Nossa liberdade não significa fazer o que eu quero. É isso que Paulo está lidando com esses irmãos no capítulo 8. Nós somos livres, nós conhecemos a palavra, nós acreditamos que alimento é só alimento, que não existe nenhum ídolo, que o Deus lá, sei lá, o Saturno, Netuno, seja lá quem for lá, aquilo é só uma imagem, aquilo não tem vida. Então não importa ser o centro num templo desse Deus lá e como uma carne assada, isso não faz diferença, o Deus não existe, então a carne é só carne. Parece um conhecimento, né? Paulo não lida muito com isso aqui, ele não vai discutir muito isso aqui não, tá? Mas quando chegar no capítulo 10, ele vai dizer, olha, até esse conhecimento que vocês acham que têm, acham que estão certo, esse conhecimento é completamente equivocado. Não é o que a Bíblia ensina, não é o que Deus diz. É verdade, o alimento por si só, ele não tem nenhum problema, querido. Eu vou trazer aqui a visão que Pedro teve quando estava lá na casa, lá na casa de um Simão curtidor, né? Está esperando o almoço, subiu para orar, e aí Deus deu uma visão para ele. Desce um lençol com um monte de tipo de animais que era proibido no cardápio judeu. E Deus disse: vai lá, mata e come. E Pedro disse: Senhor, nunca comi carne que não fosse carne permitida pela lei. Não posso comer carne impura. E Deus disse para Pedro: não considera impuro aquilo que Deus diz que é puro, né? Então, assim, o alimento por si só, querido, ele não tem nenhum problema, mas quando o alimento está associado à idolatria, aí, querido, aí é um problema. Paulo não lida exatamente com isso aqui. A questão de Paulo mais é essa questão da liberdade. Vocês acham que têm liberdade, e porque vocês têm essa liberdade baseada no conhecimento de vocês, vocês acham que podem fazer o que quiserem. Assim como muitas pessoas hoje na igreja pensam que elas são livres, e a gente canta com muita vontade, né? Eu sou livre, é verdade, nós somos livres. Mas você tem que entender do que é que você é livre, querido. Você não é livre para fazer tudo que te dá vontade, tá? A nossa liberdade é uma liberdade para servir a Deus e aos outros no poder do Espírito Santo. É uma liberdade para viver a vida de Cristo em comunidade, de maneira que glorifique a Deus, tá? À medida que a gente vai seguindo o exemplo sacrificial do Senhor Jesus Cristo. Então, é uma liberdade para amar a Deus, é uma liberdade para servir a Deus, é uma liberdade para amar o próximo, é uma liberdade para viver de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a minha vontade. Eu sou um homem livre, diz Paulo, como qualquer cristão, mas a minha liberdade tem limite. A segunda pergunta: não sou eu apóstolo? Aqui a ideia é, querido, além dos direitos que pertencem aos cristãos, será que não tenho todas as prerrogativas de um apóstolo? Acaso não estou no mesmo nível que o principal dos apóstolos? Paulo está dizendo: eu sou tão apóstolo quanto Pedro, quanto Tiago, quanto João, quanto qualquer um deles. É essa a ideia de Paulo. Estou no mesmo nível que eles. Então, é interessante isso, né, querido? Mas vamos colocar. Aqui tem uma coisa interessante, né? O que significa ser um apóstolo, irmãos? Quando a gente pega essa palavra nas Escrituras, ela tem dois sentidos básicos no Novo Testamento, tá? A palavra apóstolo. Primeiro, apóstolo, o significado da palavra é enviado, tá? É alguém que é enviado, é um mensageiro. Quando a igreja envia alguém em uma missão para começar um trabalho novo em algum lugar, essa pessoa ela é enviada como um apóstolo, tá? A palavra mais próxima hoje, o sentido mais próximo hoje, seria um missionário que vai ser enviado para algum lugar para começar um trabalho ali, sabe? Isso é apóstolo.
nesse sentido amplo, geral. Mas existe a palavra apóstolo num sentido mais restrito, e nesse sentido mais restrito, a palavra é aplicada apenas aos 12 apóstolos de Cristo e depois também aplicado a Paulo, tá? A Paulo. É nesse sentido, querido, aqui, que Paulo é alguém com autoridade divina para escrever a palavra de Deus ou respaldar o escrito de alguém. Se você pegar o cânon do Novo Testamento, você vai perceber uma coisa. Por que existem aqueles livros apócrifos? Eles são apócrifos porque eles não foram escritos por um apóstolo ou porque eles não puderam ser associados a alguém ligado aos apóstolos, entende? Porque tinha que ser assim. Você pega lá Judas. Judas não é um apóstolo no sentido restrito. Judas é irmão de Jesus, mas não é um apóstolo nesse sentido restrito, tá? Mas é alguém ligado aos apóstolos. Você pega Tiago. Tiago também não é um apóstolo nesse sentido restrito, atribuído aos 12, né, e depois a Paulo. Percebe isso? Mas nós temos uma carta de Tiago e uma carta de Judas. Por quê? Porque eles estão associados aos apóstolos, eles faziam parte do grupo dos apóstolos, tá? Eles tinham o respaldo dos apóstolos. Então, nesse sentido mais restrito, apenas os 12, Judas depois, o Judas o Iscariote, que depois se mata, se enforca, e aí Matias assume o lugar dele, tá bom? Agora, quais eram os critérios para ser um apóstolo de Jesus, irmãos? Eu disse a vocês que Paulo está fazendo uma defesa do seu ministério. Então, quais são os critérios? Eu vou citar aqui os mais importantes, tá bom? Primeiro, a pessoa teria que ter sido escolhido e comissionado diretamente por Jesus. Nós temos os 12, né? Aí a formação original, depois essa formação sem o Judas Iscariotes, né? Com Matias. Isso não há discussão, a gente vai perceber lá. Mas Matias não foi escolhido por Jesus. Ei, calma aí. Quem foi que disse que não? Os discípulos se reúnem, né? Eles escolhem 2 homens que caminhou com Cristo desde o começo, apresentam esses nomes a Deus, oram ao Senhor e depois eles lançam sorte. E a sorte cai em Matias. Então ele foi escolhido por Deus para fechar aquele grupo ali que tinha sido desfalcado com a falta de Judas, tá? Então não há discussão com relação a isso. Paulo também reivindica, querido, esse chamado direto, tá? Pelo fato de que ele também viu o Cristo ressurreto e recebeu de Jesus a missão ou a comissão de pregar o evangelho. Vamos lá, Atos 9. São textos que a gente precisa. Eu quero que vocês tenham consciência, querido. Porque já que Paulo está fazendo uma defesa do seu ministério, a gente vai explorar um pouco isso aqui, tá bom? Atos 9, do 3 até o 5, diz assim: olha. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo. Gente, eu não consigo ler esse negócio e não pensar no Saulo. Eu tenho que desvincular esse negócio da minha cabeça. Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Quem é, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Aí você pula um pouquinho, vai lá para o versículo 15, 15 e 16. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Deus, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer por mim. Vocês conhecem o texto, né? Paulo caiu cego, foi levado para Damasco, é isso mesmo? E aí Deus aparece a Ananias lá e diz: Olha, tem um homem em tal lugar, vai lá, ora por ele, tudo direitinho, tá? Deus está comissionando aqui Ananias a ir lá e orar por Paulo e comissionar Paulo do seu chamado, tá, queridos? Ou pense também em Gálatas, no capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Agora, pule novamente para o versículo 15 e 16 de Gálatas 1. Contudo, antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Você percebe?
Paulo não só viu Jesus, como ele foi comissionado por Jesus, igual os 12 que andaram com ele lá, tá bom? Outra característica de um apóstolo, ter sido testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Mas é a mesma coisa que eu já disse agora há pouco, tá bom, querido? Pedro, ele declarou que para substituir Judas, era necessário escolher alguém que tivesse acompanhado o ministério de Jesus desde o batismo até a ascensão e que pudesse ser testemunha da sua ressurreição. Testemunha aqui significa ter visto Jesus Cristo depois da ressurreição, tá, queridos? É isso. Eu não vou ler o texto, irmãos, eu já citei o texto, né, de quando os apóstolos lá, quando Jesus é levado aos céus, eles se reúnem, aí traz lá um texto de que a vaga de Judas não poderia ficar ali, né, desfalcada, e aí eles pedem a direção, entre os que estiveram com Jesus, eles escolhem duas pessoas que estiveram desde o começo, aí foi apresentado Matias e eu tenho o nome aqui do outro aqui, gente. Alguém precisa. Judas, né? É isso. Tá aqui na minha frente. Tá. Eles têm essas duas pessoas, eles oram, apresentam ao Senhor a questão, depois lançam sorte e a sorte cai sobre Matias. Tá? Ele fecha o grupo. Quando a gente pensa em Paulo, olha o versículo que nós estamos estudando aqui, no versículo 1 do capítulo 9. Não sou eu apóstolo? E olha o que ele diz depois. Não vi Jesus, nosso Senhor? Paulo sabia que essa era a condição, sabe? E ele está dizendo, eu também vi Jesus glorificado, eu também vi Cristo depois da ressurreição. Ele apareceu para mim. Ele apareceu para mim. Então ele tem a autoridade apostólica. Uma outra característica, querido, de um apóstolo, um outro critério, na verdade, ter recebido autoridade especial, escute, para ensinar e fundar a igreja, tá? Os apóstolos, eles foram estabelecidos como fundamento da igreja, junto com os profetas, tendo Cristo como a pedra angular. Não perca de vista, querido. Eu estou aqui abordando a ideia de que Paulo está aqui defendendo a sua autoridade apostólica. Ele está dizendo, eu sou apóstolo tanto quanto aqueles de Cristo, tá? Efésios 2, 19 e 20 diz assim, assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. O ensino dos apóstolos e profetas, inspirados pelo Espírito Santo, se tornou a base da fé cristã. É o alicerce da nossa fé, querido. Qualquer coisa que destoe desse ensino é falso e não deve ser levado em consideração por um filho de Deus. É engraçado, eu vou ler o texto que o Lucas leu na abertura, né? A gente nem combinou nem nada. Atos 2, só que eu vou ler o 41 e o 42. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aqui nós temos a formação da igreja, a constituição da igreja, e aí no 41, a partir do 42, Lucas vai mostrar como vivia a igreja na sua gênese, lá no seu comecinho, tá? Eu vou ler só o 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. E preste atenção numa coisa interessante, querido. O ensino dos apóstolos se baseava em duas coisas. Uma, o Velho Testamento, não há dúvida sobre isso. Quase todas as referências aqui da Bíblia, né, que é feita no Novo Testamento, é uma referência ao Velho, tá? Então se baseava no Velho Testamento e se baseava também naquilo que eles ouviram de Jesus Cristo. Então os apóstolos estão ensinando as pessoas baseado nisso. No The Chosen, gente, se você nunca assistiu, assista The Chosen, é interessante. Essa última temporada eles deram uma viajada na maionese, mas dá para perdoar, entendeu? Mas eles mostram isso. O Pedro começando a pregar, entendeu? O que ele vai pregar? Ele vai pregar contando as parábolas de Jesus e tudo mais. Eu gosto disso porque retrata um pouco, querido, de como funcionava. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Mas qual era o ensino dos apóstolos? Era o Velho Testamento e aquilo que eles ouviram de Jesus, aquilo que eles aprenderam com Jesus, tá? E eu posso acrescentar um terceiro elemento aqui, irmãos, fundamental. É o ensino do Velho Testamento, aquilo que eles ouviram de Jesus Cristo e, muito provavelmente,
as revelações dadas pelo Espírito a esses apóstolos, tá? Todos os dias. Queridos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. A igreja, na sua origem, Lucas leu aqui como vivia esses irmãos, todos os dias no templo, aprendendo com os apóstolos, orando, partindo o pão de casa em casa, vivendo com alegria, com temor a Deus, em adoração. Essa igreja vivia isso, querido, porque era uma igreja cheia do Espírito Santo. Irmãos, não há dúvida, entendeu? Não há dúvida. Sabe por que que algumas pessoas têm dificuldade com a palavra e não gostam? Eu estava conversando ontem com o Júnior, né? E ele me falando da igreja que ele está congregando lá, a Igreja Batista, só que a Igreja Batista da Convenção Brasileira, né? Aí ele estava me falando, pastor, é diferente demais, levei um choque, na verdade, o louvor e tudo, a pregação. A pregação é muito rapidinho. A Ana Luísa estava me contando uma experiência. O culto começa, está marcado para 7h30, começa às 7h40, 7h45, às vezes 8h40, o culto já terminou. Já teve o louvor, já teve tudo já. E eu digo, minha irmã, como é que é isso? E ela disse, pastor, está difícil, porque, ei, sabe de uma coisa, irmãos? O fato de nós, e aí ele estava me falando, né? Pastor, o senhor já disse que, às vezes, os pastores diminuem o tempo da palavra porque as pessoas não querem ouvir uma palavra mais extensa. Eu digo, eu sei disso, tenho consciência disso. Isso pode ser falta de hábito, ou pode ser, e a falta de hábito pode ser porque o pastor pensa o seguinte: se eu pregar uma palavra mais longa, os irmãos não vão aguentar, né? Como eu já vi. Olha, eu fiz um treinamento. Eu gosto muito do cara como cantor, Marcos Witt, acho que é isso o nome do cara. Como cantor, irmãos, ele é excepcional, sabe? As músicas dele são lindas demais. Mas ele se juntou com um cara, que eu não lembro aqui o nome aqui, é um líder famoso, que escreve na área de liderança, e eles criaram um projeto de 1 milhão de líderes para Deus. Levantar 1 milhão de líderes no mundo todo para Deus. Aí produziram uma série de vídeos e materiais e tudo, né, e faziam essas conferências. Eu estava envolvido lá em Imperatriz, indo para as conferências lá, até no tempo central da Assembleia de Deus, né? O pastor Raul cedeu para o pessoal lá, aí o material e tudo. Aí eu recebi os vídeos, e eu estou lá assistindo um dos vídeos do Mark Switch. E ele está nesses púlpitos novos, e faz tempo isso, sabe? É até curioso, mas nesses púlpitos novos, grandes, né, com muito espaço, e no púlpito tinha um sofá e algumas coisas, parecia assim um ambiente familiar, sabe? E ele estava ensinando como é que os pregadores deveriam pregar. Aquilo era para ser regra. Primeira coisa, a mensagem não pode, mas de maneira alguma, ter mais do que 30 minutos. Primeira regra. Anota aí, Lucas, tu que é pregador, tá? Amorzinho, Bianca. Não pode ter mais de 30 minutos. Segundo, sempre comece a sua pregação com um quebra-gelo, uma piada, alguma coisa dessa natureza. Para descontrair os irmãos, para relaxar o irmão, para eles receberem a palavra. Terceiro, transforme o altar num ambiente familiar. Então, enquanto você prega, você pode vir para o sofá, sentar, cruzar as pernas, levantar e aquela coisa toda. E eu digo para o pastor Paulo Sérgio, pastor, estou fora. Já deu. Se essa é a ideia, eu estou fora disso. Não, não dá para mim. Por causa desse tipo de treinamento, irmãos, tem pessoas que não suportam ouvir a mensagem mais do que meia hora, mais do que 15 minutos. Eu fui pregar numa igreja de um pastor, amigo meu pastor de seminário, né? Era uma igreja, era uma presbiteriana, mas diferente um pouco, né? Eu fui para a igreja dele pregar, eu fui com a minha esposa, e quem estava dirigindo o culto era uma colega minha de trabalho, né? Cheguei lá, o culto já estava acontecendo já, cheguei um pouquinho atrasado. Aí não demorou, ela me chamou. Quando ela me chamou, ela veio no meu ouvido e perguntou bem baixinho: Edilson, 20 minutos está muito para ti? Eu olhei para ela: 20 minutos, minha irmã, 20 minutos. O que eu faço em 20 minutos? Não tem condição, querido, não tem condição. Escute uma coisa, irmãos, grave bem o que eu vou te dizer. Se você tem resistência à palavra, se você não gosta de ouvir a exposição da palavra e não gosta de ler a palavra, cuidado, querido, cuidado. Porque a base da nossa fé é a palavra. O alicerce da nossa fé é o ensino dos apóstolos e dos profetas. Então, o meu coração deveria desejar estar aqui em uma igreja. Escute, todos os dias.
no templo e de casa em casa, todos os dias. Nós não estaríamos estudando, querido, a carta de Paulo aos Coríntios se ele não tivesse essa autoridade apostólica, tá? O quarto critério para um apóstolo é ter autoridade, tá? Para fazer sinais e milagres. Tá? É uma espécie de autenticação do seu apostolado. Lembre-se de uma coisa, querido. Não é só uma característica que define um profeta, é um conjunto de características que define um profeta, um apóstolo, entende? Olha só, 2 Coríntios 12:12. Quando estive com vocês, certamente dei provas de que sou um apóstolo. Como é que ele provou isso? Ele vai dizer: pois com grande paciência realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. Os milagres aqui, querido, não são os milagres modernos. Eu sei que acontece milagre hoje, mas quase tudo aquilo que é propagado hoje, irmão, é muita enrolação, sabe? Muita enrolação. É isso que faz muitas vezes as pessoas terem resistência quando fala, aconteceu um milagre. Por quê? Porque elas estão habituadas a ver picaretas, sabe? Eu lembro, irmãos, eu não vou citar o nome do conferencista porque é muito famoso, mas eu lembro de ter lido a história de um cara que ele trabalhava nessa área de sonoplastia, de som, e aconteceu um evento grande no Rio de Janeiro, lá no Maracanãzinho, e ele estava lá fazendo montando o som com o pessoal e tudo, né? De repente começou a chegar algumas pessoas e elas foram colocadas em lugares chaves no Maracanãzinho, né? E aí o cara perguntou, mas quem são essas pessoas? Nem começou o culto. Não, elas estão aqui para um ensaio. Um ensaio. E qual era o ensaio? Eram pessoas contratadas para, na hora do culto, que o pregador fizesse a oração do milagre, essas pessoas se levantassem do lugar onde elas estavam, como se elas tivessem recebido cura. Mas vejam, elas iam fingir isso com uma boa intenção. Qual é a intenção? As pessoas têm vergonha de se manifestarem no culto. Então, se eu fizer uma oração, a pessoa foi curada, mas se ninguém se levantar, ela vai ficar ali com vergonha de se levantar no meio de uma multidão e ir lá para frente. Então, essas pessoas, quando o pastor perguntava, alguém recebeu o milagre aí? Essas pessoas se levantavam, uma daqui, outra dali, uma da lá e tal. E aí, isso motivava, de acordo com essas pessoas lá, aqueles que tinham sido curados a se levantarem e ir lá na frente. Irmãos, são histórias que a gente ouve assim e você fica chocado, sabe? Você fica escandalizado, porque alguns cristãos. Eu só lembro do pastor, acho que eu já contei isso aqui para vocês. No começo da visão celular, lá em Imperatriz, nós estávamos num treinamento lá da visão celular e de como funcionava o encontro, os apelos, a coisa toda. E era dito uma coisa: o argumento é o mesmo, sabe? No final eu vou pregar, no final eu vou fazer um apelo. E eu vou fazer uma oração. Todo mundo vai fazer a oração, os crentes também. Quando eu terminar a oração, eu vou perguntar: quem fez a oração comigo, fica de pé. Aí todo mundo levanta. Depois, isso com a igreja, você treina a igreja. Depois, eu vou perguntar, eu vou dizer, só aqueles que fizeram essa oração pela primeira vez, fica de pé, os outros podem sentar. A igreja senta e o irmãozinho fica lá, sem conseguir fugir, caiu na cilada, querido. Aí o constrangimento, é melhor vir logo aqui à frente, aceitar Jesus, nem que depois nunca mais volte na igreja, mas vem aqui à frente, aceita Jesus, por causa do constrangimento. Eu vi muito isso acontecer, irmãos. Eu estou fugindo do assunto, mas é porque essas histórias me vêm à mente e me fazem. Percebe aqui, querido? Haviam critérios, e de acordo com esses critérios estabelecidos, não é possível você dizer que existam apóstolo no sentido restrito da palavra. Como enviado, normal, tá bom? Normal. Se eu pegasse um casal da igreja aqui e mandasse lá para Augustinópolis para começar uma igreja lá, uma Kairos lá, essas pessoas seriam apóstolos no sentido da palavra. Foram enviados pela igreja para lá. São apóstolos. Nesse sentido, normal. Aceito de boa. O problema é que quem se diz apóstolo hoje no Brasil não acha que é nesse sentido. Eles querem ser apóstolos no sentido de Paulo, de Pedro e de João e tudo mais, entende? Nesse sentido, querido, não há apóstolo hoje. Nós vivemos num lugar que é tranquilo. Aqui você não tem esse problema. Mas se você chegar bem Imperatriz, irmão, você vai encontrar apóstolo em toda a esquina, sabe? Apóstolo, apóstola. Você vai encontrar um bocado, sabe?
bispo primaz, é uma briga por título que é uma coisa doentia. Paulo está dizendo, eu sou apóstolo, não só porque fui enviado, mas fui comissionado pelo próprio Cristo e o Cristo ressurreto, então eu tenho autoridade. Veja, em se tratando das duas perguntas, querido, a ordem delas, não sou eu um homem livre, não sou eu um apóstolo, tá? A ordem dessas duas perguntas se refere aqui à liberdade do cristão, tá? E depois aos direitos do apóstolo. E sugere que ele fez, querido, mais do que simplesmente ter incentivado os coríntios a fazer o mesmo que ele, pois como apóstolo, ele não só renunciou aos seus direitos gerais que todos os cristãos têm, mas também ele renunciou aos direitos especiais como apóstolo. A partir do versículo 4, você vai ver, eu vou só ler para ti, você vai perceber, é o nosso assunto da semana que vem, você vai perceber o que Paulo diz aqui. Olha, ele vai dizer assim, versículo 4, será que não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos que trabalhar para viver? Sabe, são direitos. Ele está abrindo mão não só dos seus direitos como crente, mas dos seus direitos como apóstolo. Ele está se apresentando como modelo à igreja. Tá? É o que Paulo está fazendo aqui. Bom, a terceira pergunta é: não vi Jesus, nosso Senhor? A gente já tratou disso aqui já, tá bom? Eu não vou me ater tanto aqui. Mas aqui eu tenho algo interessante. O pastor Augusto Nicodemos, ele traz uma reflexão que eu acredito que merece a nossa atenção. Ele diz assim, olha, é importante distinguir entre visão e aparição. Uma boa abordagem, querido, tá? Na aparição, Cristo se manifesta como ele é, né? Como é, e ele é reconhecido como tal. Já a visão é algo que acontece na mente, só quem presencia é a pessoa que está tendo a visão, como aconteceu. Aí ele vai citar o exemplo de João, lá na ilha de Patmos, e depois a de Estevão, lá em Atos 7. Se estivéssemos ao lado de João, olharíamos para o céu e nada veríamos. No entanto, João estava vendo todo o livro de Apocalipse se desenrolar diante dele. Também no caso de Estevão, fica claro que além dele, ninguém mais teve a visão, pois do contrário, se todos tivessem visto o que ele viu, jamais o teriam apedrejado. Você percebe? Ele cita dois exemplos de homens que tiveram. João teve uma visão na ilha de Patmos, e Estevão, quando foi apedrejado pelos líderes judeus, ele teve uma visão do céu aberto e ele viu Jesus lá ao lado do Pai. Visão, só ele viu, ninguém mais viu. Agora, observe, já em Atos 9, agora ele vai falar da aparição, já em Atos 9, nós temos um exemplo da aparição de Jesus a Paulo. Se estivéssemos no caminho de Damasco, quando o Senhor se apresentou a ele, a Paulo, seríamos como os guardas que ouviram a voz e viram a luz, mas nada entenderam, porque a conversa de Saulo com Jesus se deu em hebraico, língua falada pelos rabinos, enquanto o povo falava aramaico. Portanto, ao questionar, não vi Jesus nosso Senhor, Paulo está apresentando uma das evidências necessárias para ser considerado apóstolo. É interessante mesmo. Eu estava lendo, né? Aí pergunta assim, mas tanta gente viu Jesus no Novo Testamento porque só Paulo foi considerado como apóstolo. Na verdade, não é que tanta gente viu Jesus. Pessoas tiveram uma visão de Cristo, mas a aparição do Cristo ressurreto, não. E é provável até que alguém tenha até visto o Cristo ressurreto, mas não tenha sido comissionado. Mas eu não lembro de nenhum caso no Novo Testamento, tá, querido? E a última pergunta aqui, a gente vai finalizar. Por acaso, vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? O que é que Paulo está fazendo, querido? Paulo está defendendo o seu ministério. Não sou eu um homem livre, não sou eu apóstolo, não vi eu Jesus. Vocês, por acaso, não são fruto do meu trabalho? Esse foi o terceiro critério apresentado como justificativa para alguém ser considerado como um apóstolo especial de Cristo. É por isso que Paulo o expõe aqui como mais uma evidência de que ele era um apóstolo de Cristo e de modo especial, tá? E ele era um apóstolo aos gentios. Paulo, querido, foi a pessoa que foi até Corinto e ali ele fundou a igreja.
Foi ele que primeiro anunciou a mensagem. Foi ele quem colocou o fundamento da igreja, e esse era o trabalho dos apóstolos, sabe? Eles foram chamados por Cristo para lançar os fundamentos da igreja. O fundamento era a pregação do evangelho e a constituição de igrejas organizadas em torno da verdade de que Cristo é o Senhor. Foi Paulo quem foi a Corinto. Se você pegar o Novo Testamento, quase todas as igrejas ali, Paulo foi o fundador. É impressionante, sabe? Algumas poucas igrejas, como a igreja de Colossenses, não foi Paulo que fundou, mas na maioria delas foi o próprio Paulo. É por isso que ele diz, querido, olha, se eu não sou apóstolo para os outros, versículo 2, certamente sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado. Irmãos, é assim, ó, se eu não sou apóstolo, então vocês não são igreja de Cristo. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. E talvez aqui, a maior dificuldade aqui, irmãos, seja entender a quem Paulo se refere com a expressão aqui, para outros. Se eu não sou apóstolo para outros, certamente sou para vocês. Então, quem são esses outros aqui? Muito rapidamente, quem são? E o Gordon Fee, ele apresenta duas possibilidades aqui para a gente entender isso. Primeiro, ele diz que pode ser uma referência a outros cristãos ou comunidades, ou seja, ele está falando de igrejas fora de Corinto, entendeu? Que não foram fundadas por Paulo, com certeza, tá? E a outra alternativa é que isso poderia ser uma referência a forasteiros, a pessoas que estavam ou que entraram na igreja depois que Paulo saiu. Havia um fenômeno, irmãos, que acontecia em todo lugar que Paulo fundava uma igreja. Qual era? Ele chegava na cidade, ele fundava a igreja, estabelecia a base direitinho e ele saía. Logo depois da saída dele, chegavam aquilo que Nicodemo chama muito bem de pregadores ou pregadores judaizantes, apóstolos judaizantes, alguma coisa dessa natureza. Essas pessoas chegavam com a mensagem, que é a mensagem que foi pregada lá em Gálatas. Você precisa crer em Cristo, amém? Nós não vamos discutir isso, só que crer em Cristo não é suficiente. Você precisa também guardar o sábado, você precisa circuncidar o seu filho, você precisa guardar o cardápio do judeu, que é chamado de kosher, né? Então, essas pessoas em todo lugar que Paulo pregava, elas vinham depois com a sua mensagem. Provavelmente são esses os forasteiros de quem Paulo está falando. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo fala um pouco deles. Olha só, tenho um profundo zelo por vocês que vem do próprio Deus, zelo de que o amor de vocês seja somente por Cristo, tal como uma virgem reserva o seu amor para um homem apenas, aquele que será seu marido. Mas, a linguagem é boa, tá? Estou amedrontado, temendo que de alguma forma vocês sejam desviados de sua devoção simples e pura ao nosso Senhor, tal como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês parecem tão ingênuos, creem em qualquer coisa que alguém lhes diz, mesmo que esteja pregando sobre outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou um espírito diferente do Espírito de Deus que vocês receberam, ou mostrando outro caminho para a salvação. Entretanto, eu não creio que esses sublimes apóstolos de Deus, como ele se chama a si mesmo, sejam em nada superiores. Então, provavelmente, querido, esse fenômeno já estava acontecendo na igreja, tá? É provável que esse que são do grupo de Pedro aqui, não há menção, eu não li até agora em nenhum escrito, nenhum estudo, menção de que Pedro tenha pregado na cidade de Corinto. Então, provavelmente foi alguém da parte de Pedro, ou algum apóstolo, algum judeu que foi e pregou na cidade de Corinto, tá? E criou lá o grupo dos de Pedro, tá? Porque não há menção em nenhum lugar que Pedro tenha pregado na cidade de Corinto. Você percebe o perigo? O problema aqui é o perigo. Irmãos, há um perigo muito grande, querido, em você se submeter a outros ensinos. Eu estive com a Cesária, os irmãos mais velhos conhecem que é a Cesária. A Cesária foi morar em Goiânia. E ela ficou muito tempo andando de igreja em igreja. Qual era a dificuldade da Cesária? Ensino. Ensino. O Júnior me disse ontem, pastor, eu estou tão habituado com a sua pregação, com o seu ensino, que eu estou tendo dificuldade para onde eu vou. Porque o ensino é diferente, as pessoas não pregam a Bíblia como o Senhor prega.
E eu tenho dificuldade com isso. A Cesária passou quase 2 anos pulando de igreja, tentando conhecer a igreja, até que achou uma em que o ensino era ok. E, queridos, deixa eu contar algo para vocês. Eu vou finalizar com isso aqui, tá bom? É, a gente precisa ter consciência. É lógico, para ter essa consciência, você precisa ser alguém que ame a palavra de Deus, que tenha disposição para estudar a palavra de Deus, tá? Para ler a palavra de Deus todos os dias. Porque se você tem isso, você tem um filtro. Você, quando ouve uma mensagem, você tem um filtro, né? Quando você ouve alguém falar da Bíblia, você já consegue filtrar aquilo que está sendo falado. Então, é importante que você conheça, que você gaste tempo lendo e se submeta ao ensino da palavra como ele é. Mas tem que ter muito cuidado hoje, porque há um fenômeno hoje, querido, que eu não acho ruim, sabe? Mas às vezes a gente tem que ter um certo cuidado. Se você liga o seu celular no YouTube aí, você vai encontrar hoje, domingo, irmão, coloca assim, culto ao vivo. E pode rolar o dedo lá, queridão. Igrejas e mais igrejas, igrejas e mais. Você vai encontrar um monte, um zilhão de pregadores. Se você não tem nenhum filtro, querido, você pode ser muito facilmente enganado. Muito facilmente enganado. Porque as pessoas estão numa igreja, num púlpito, dizem que estão pregando a Bíblia e você não conhece. E quando eu digo pregar a Bíblia, eu não estou falando apenas de citar a Bíblia, irmãos, porque eu posso citar a Bíblia de maneira equivocada. Tá? Isso é muito fácil. Muita gente faz isso. Muita gente, na sua pregação, ele abre o texto, ele lê um versículo, fecha a Bíblia e ele vai pregar a mensagem que ele tem. Ele não volta mais para a Bíblia, ele não volta mais para o texto, tá? De forma alguma. Eu tenho dito, o que é a pregação? É você ler o texto, explicar o texto e fazer a aplicação. É isso, só isso. Isso é a pregação bíblica. É assim que a gente entende que alguém está pregando a palavra. Então, cuidado com isso. Cuidado com a ideia dos apóstolos. É muito fascinante, sabe? Da ideia de autoridade, de poder, de supremacia. Ah, fulano é um apóstolo, eu sou apóstolo disso, eu sou. Cuidado, querido. Não há apóstolo hoje, no sentido restrito da palavra, no que era aplicado a Paulo e os 12 de Cristo. Não há. Qualquer um que se apresente como apóstolo, ele está equivocado. Eu não vou dizer que ele é um picareta nem nada, mas ele está equivocado no seu entendimento. Tá? Não há isso. Não há. Segundo, o ensino apostólico é a base daquilo que nós cremos. Então não importa o pregador, não importa a sua eloquência, não importa nada, querido. Se a sua mensagem desfocar as escrituras, cai fora, porque você está em perigo, entendeu? Está em perigo. Às vezes o cara está pregando só autoajuda, às vezes é só prosperidade, às vezes é só aquilo, não se concentra, não está expondo a Bíblia. Irmãos, é perigoso. Se não estiver expondo, é perigoso, sabe? É perigoso. Cuidado. Cuidado, porque essas coisas hoje estão muito comum. Essas coisas são comuns demais, irmãos. Você abre sua rede social, você vai encontrar no YouTube, no Instagram, por onde você for, você vai encontrar. O mais importante de tudo, querido, é que você tenha um filtro na hora de ouvir a palavra de Deus. E esse filtro só é possível lendo as Escrituras e se expondo a pregações expositivas, irmãos. Eu indico aqui um monte de pregadores se você quiser, sabe? Nicodemos, Hernando Dias Lopes, até o Luciano Subirá, né? Que eu deixei um pouco de ouvir hoje. O reverendo Leandro, da Presbiteriana. Tem uns outros homens de Deus aí que são bons expositores. Ouça, tá? Ouça. Gosto muito do Iago Martins também como pregador. Tem uns caras bons aí no caso, sabe? Pode ouvir. Porque se você se expor, irmãos, a um falso pregador, você coloca a sua vida em risco. É engraçado, Paulo está aqui na igreja que ele fundou, tendo que defender o seu ministério. É um negócio meio esquisito, sabe? É como se eu viesse para cá e vocês não aceitassem a minha autoridade como pastor. Eu fundei na área da minha casa, com minha esposa e meus filhos. A gente começou do zero, não tinha ninguém, não tinha nada, não tinha recurso nenhum. Aí, de repente, os irmãos agora não estão ouvindo pregadores nas redes sociais, agora não cremos mais no pastor Edilson. É um negócio meio estranho, querido. O pai de uma igreja, literalmente, pai espiritual de uma igreja, tendo que defender a sua autoridade diante dos seus filhos espirituais. É um negócio bem estranho, irmãos. Confesso a vocês que é um negócio bem estranho. E eu não duvido que isso tenha influência de falsos pregadores no meio, sabe? Não duvido.